presidente do Conselho de Pastores. O nome São José dos Campos é só figurativo, porque na realidade ele está sendo presidente dos pastores do Vale do Paraíba. Na terça-feira tivemos aqui 248 pastores, líderes, o qual esse meu amigo tem sido e conduzido com braço forte a liderança do Conselho de Pastores. E eu quero encerrar esse meu momento pedindo a tua ajuda. Nós precisamos viajar. Quero agradecer aqueles que no meu aniversário ofertaram. A cada oferta eu agradeci a Deus. E o presbítero Rogério disse que era para uma viagem. Então, eu creio que Deus vai preparar, já está tudo separadinho, para nós tirarmos alguns dias de descanso mais para frente. Porque pastor não se aposenta, não jubila e não descansa. Um dia tinha um pastor com a janela aberta do seu escritório, e ele estava meditando na palavra, e passou uma moça, viu a janela aberta e viu ele meditando, e falou assim: e aí, pastor, descansando? Ele falou: não, estou trabalhando. E uns dias depois, essa mesma moça passa e vê o portão do quintal aberto, e ele carpinando, podando as árvores, carpinando e limpando o quintal. E falou assim para ele, a moça: e aí, pastor, trabalhando? Ele falou: não, hoje eu estou descansando. Então, eu peço àqueles que puderem, nos ajudem nas despesas que nós vamos ter para ir para a África. Preciso muito. Quero dizer aos irmãos, um dos amados daqui da igreja nos presenteou com as passagens minha e da Carol para a África. Deus nos deu. Porque eu dizia ao Senhor: eu não tenho condição, e a igreja no momento não pode, mas Deus providenciou. E agora nós temos a oferta para levar para lá. Moçambique ainda é muito pobre, precisa. Também lá para nos manter lá nos 10 dias, que estaremos lá também pregando. Então, os amados que sentir no coração e puder, nos ajude. Eu peço isso no nome do Senhor. E que Deus abençoe toda a igreja. O pastor estará ministrando a palavra. E que Deus possa usá-lo nesta noite. É honra o presidente do Conselho de Pastores vir pregar aqui. Deus o abençoe e use. Amém. Obrigado, meu pastor. Obrigado pela honra, pelo carinho, pelo privilégio de no domingo à noite, principal culto da semana, o pastor entregar o seu púlpito, o seu microfone a alguém. É muita responsabilidade. Vocês não têm ideia de como isso é. E é interessante porque faz muitos anos Jesus me chamou bem cedo para o ministério. Mas todas as vezes, pastor Wagner, que eu vou subindo o degrau para chegar no púlpito, a perninha ainda treme. O mesmo temor que eu tinha quando comecei é o mesmo temor que eu tenho ainda hoje. E já se passaram quase 40 anos também. E que a gente nunca perca esse temor no nosso coração, porque a Bíblia diz que o temor é o princípio. E sabe qual foi o erro de muita gente no meio do caminho? Gente, tem pessoa que se perde quando é pequeno, mas a maioria das pessoas não se perdem quando são pequenos. No decorrer dessa história dos anos, assim como eu, você deve ter visto muita gente se perder pelo meio do caminho, quando pensou que se tornou grande. Por mais que Deus honre você,
por mais que Deus prospere você, por mais que você cresça diante dos homens, lembre-se quem você é diante de Deus. Lembre-se que grande é o Senhor. Ele é grande e nós somos seus filhos e seus servos. Amém, queridos? Eu ficaria aqui hoje, porque eu vim aqui para dar um abraço no meu amigo pastor Wagner, mas eu agradeço essa honra que o Senhor está me dando, 31 anos de ministrar a palavra de Deus aqui nesse aniversário. Eu não sei se a Carol já voltou, está se trocando lá. Se ela estiver aí, depois eu queria fazer uma oração por ela. Se ela estiver aí, que eles foram que se trocar, né? Se tiver, pode trazê-la para cá. Eu quero fazer uma oração pela vida da Carol. Bem, só a palavra que o pastor Wagner deu aqui de gratidão, talvez seja a maior mensagem, ou uma das maiores mensagens que essa igreja já ouviu. E eu vou dizer por quê. Eu aprendi que a gratidão a Deus e às pessoas abrem as portas dos próximos milagres. E cada um que o Senhor agradeceu aqui hoje, muitas portas de milagres serão abertas na sua vida nos próximos dias. Porque a gratidão, ela abre as portas para o próximo milagre. Por isso que a pessoa que é grata vive com um problema, prosperando. Quer ter um problema bom? Seja uma pessoa grata. Porque coisa terrível é a pessoa que tem ingratidão. Coisa linda é a pessoa grata a Deus e aos amigos e àqueles que o ajudam. Amém, queridos? Vamos então para a palavra de Deus, que eu garanto a vocês que até 00:30, só 1 glória, né? 2 glória, 3 glória, 4 glória. Mas o novo visual do pastor Wagner, modelo 2026, eu disse a ele, eu quero ficar igual, gente. Aí é lá então, é lá. Tem vaga lá? Tem concerto isso? Tem concerto? Tem? Então, aí pastor. Sou grato a Deus pela vida do pastor Wagner nesses últimos meses. No final do ano passado, os meus exames, todo ano eu faço 2 vezes por ano check-up. E no final do ano passado, os exames foram muito ruins, muito preocupantes. Eu passei o Natal, final do ano, muito apreensivo. E poucos amigos sabiam da apreensão que eu estava passando. E desses poucos amigos, um deles, o pastor Wagner. Houve uma grande alteração na minha próstata. E o PSA, que teria que ser até 2,5, a média, chegou a 8,9, muito alto. E eu não estava passando bem. E aí procurei um urologista, ele pediu uma ressonância, e na ressonância ainda apresentou vários problemas também, e ele já queria marcar uma cirurgia. E aí eu fui ouvir a voz de um outro urologista no começo do ano, para que eu tivesse uma segunda opinião. Eu achei muito rápido, vamos já fazer a cirurgia. E aí a segunda voz desse cirurgião, também urologista, ele disse assim, pastor, vamos fazer uma biópsia primeiro? E aí começa aquela luta que você que tem convênio médico sabe, enquanto você não precisa, o convênio te adora, porque você só paga. Mas quando você precisa, começa uma guerra de você conseguir autorização para fazer alguns exames. E foram aí uma luta de quase 60 dias para conseguir. Conseguimos então fazer, alguns meses depois. Foi muito terrível. Depois que eu fiz foram 18 fragmentos que foram extraídos da minha próstata para que pudesse ter uma avaliação mais íntegra, mais completa. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Depois que você põe aquela camisolinha verde ou azul,
aberta atrás. Eu me senti violentado. Vocês viram, né? Fiz a biópsia. Minha esposa estava comigo, estava me levando para casa. Eu comecei a gemer de dor, subir o elevador, gritando de dor, que assustei até meus vizinhos. E meu filho Lucas, junto com a minha esposa, me levou de volta para o hospital. E aí tiveram que passar uma sonda. E eu fui arrebatado até o terceiro céu. De tanta dor. Dor. Tem muitas dores que você vai enfrentar na sua vida que você nunca quis passar por ela. Mas eu pergunto a você, o que as suas dores têm ensinado para a sua vida? Todas as dores que Deus permite que a gente passe, tem algo que Deus está querendo falar com a gente. Nunca esqueça disso. Todas as dores que Deus permite que a gente passe, Deus está querendo ensinar alguma coisa. E como eu aprendi gemendo de dor, gritando de dor, com aquela sonda horrível. Horrível. E eu fiquei muito apreensivo, porque e tem coisa, irmão, que o diabo arma uma estratégia para te deixar mais ansioso e mais preocupado. Muito cuidado com isso. Porque quando eu fiz a biópsia, então o pessoal falou, olha, o resultado vai direto para o médico do senhor, está aqui no pedido que ele fez e tal. E eu ligava para o consultório do médico, e aí já chegou, 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 e não chegava. E eu tinha um compromisso com o pastor Josué Gonçalves, de estar com ele lá na conferência da família, em Águas de Lindóia. Eu não queria ir de jeito nenhum, queria saber o resultado do negócio logo. E a minha esposa falou, olha, é o seguinte, se você estiver aqui, ou se você estiver lá, e sair o resultado, não vai ser o mesmo resultado? Eu falei, a mulher sábia, né? Aí eu fui para lá. Aí eu estou lá no meio da conferência, o telefone toca da administração do nosso prédio lá. Tem alguns irmãos pastores aqui que moram lá no mesmo prédio. E eu, geralmente, eu nunca recebo ligação de lá. Falei, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Eu estou aqui com ela, o Lucas está viajando, será que é alguma coisa? Eu não atendi, deixou. Tocou uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta vez eu falei, olha, estão ligando, eu vou ao banheiro e vou atender. Aí eu saí da conferência, fui ao banheiro. Irmão, até agora eu acho que eu não deveria ter ido atender. A secretária disse assim, pastor Wagner, senhor Anselmo, falei, pois não, querida, é a secretária aqui do condomínio tal, o senhor é o morador do apartamento tal, da torre A? Falei, sou. Ela falou, olha só, a ambulância da Unimed está aqui, está esperando o senhor descer, porque o senhor vai ser levado para o hospital agora. Falei, moça, deve estar havendo algum equívoco, porque sempre eu vejo a ambulância da Unimed lá no nosso prédio, porque tem uma pessoa que mora lá no nosso prédio, que ela troca semanalmente aquele negócio de respiração. Ela tem uma UTI praticamente na casa, então a Unimed vai lá para fazer a troca daquele cilindro de oxigênio. Então eu estou acostumado a ver. Falei, não, moça, está errado esse negócio aí, pode falar aí, não, está errado. É o morador da minha torre e tal, mas não é o meu nome. Aí ela falou, então aguarde um minutinho. Aí ela, falando com a pessoa que estava na portaria. Qual é o nome dele? José Anselmo de Carvalho. Torre A, apartamento tal. Seu Anselmo, oi, é o senhor mesmo. Tem notícias que vão chegar que a gente nunca queria receber. E aí eu falei, olha, você tem aí meu telefone, eles devem ter também. Eu estou no meio de uma conferência, eu não estou em São José dos Campos.
Pede para eles me ligarem que eu vou então marcar para poder ir para o hospital, que eu não estou em São José. Agora vai, se coloca 1 minuto no meu lugar, o que você pensou? Saiu o resultado, o negócio está feio, eles têm que me levar para o hospital agora, e eu tenho que operar agora. Eu já pensei em chamar minha esposa e falar: amor, como é que está? Nossa vida, está tudo bem? Está tudo certo, eu tenho um bom seguro para você, fica tranquila. E aí eu fiquei lá no banheiro por mais 10 minutos aguardando a ligação. Resumindo a história, eu estou aguardando eles me ligar até agora para ir de novo para o hospital. Não, eu acho que foi o Satanás que queria tirar a minha atenção da conferência, porque eu ia encerrar a conferência da família lá em Águas de Lindóia. Entende? Então, cuidado para o inimigo não tirar o foco do propósito que Deus tem na sua vida. Na semana seguinte saiu o resultado, e eu estava em Curitiba com os meus filhos, estávamos no aeroporto. Aí eu fico sabendo que saiu o resultado, vou abrir o meu lá, o aplicativo da Unimed, e não saiu, não estava que não podia ver ainda, né? Aí eu liguei para lá e falei: estou sabendo que... Aí ele começa assim a chorar, nós estávamos tomando um café, e ele: pai, olha aí o resultado, colocou no grupo da família e falou: não, pai, os 18 fragmentos que tiraram da sua próstata deram ausência de malignidade. E ali a gente chorou junto, agradecemos a Deus junto, seguimos num tratamento que a gente precisa continuar, mas a bondade do Senhor tem nos alcançado até aqui. E a gente agradece a Deus esse privilégio de ter amigos como o pastor Wagner, que em momentos como esse, ora pela gente, chora com a gente. Não caminhe sozinho, você precisa de amigos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 23, verso de número 13. Carol, está aí? Vem cá, minha linda, por favor. Eu quero que a Carol aqui, essa menina de Deus, que eu sou fã dela, tive o privilégio de vê-la nos primeiros momentos de vida, né? Primeiros minutos de vida ali. Olha só como está. Já está indo para a África fazer missões. Eu quero hoje, um dos motivos, meu pastor, que eu estou aqui hoje. Eu estou com um pastor de fora lá hoje, numa conferência na igreja. Eu não poderia estar aqui. Eu até pedi perdão a ele, falou: me perdoa de você não te receber hoje, mas eu tenho um compromisso com um amigo. Mas eu não tenho dúvida que um dos motivos de eu estar aqui hoje é para orar por você. Você representa uma geração de filhos de pastores que terão compromisso com a palavra. E que mantém a chama do Espírito Santo acesa em teu coração. Você pode ter muitos planos para a sua carreira profissional, mas Deus já escreveu os planos e projetos que Ele tem na sua vida. E essa oração que eu vou fazer por você hoje é uma semente, porque os próximos anos serão de muita colheita em todas as áreas da sua vida. Mas eu vou dizer o porquê dessa colheita. O seu Abraão, aquele homem ali, a fidelidade do Senhor a Deus vai fazer com que a sua descendência seja muito abençoada nessa terra. E a Carol aqui representando todos os filhos de todos vocês. Eu quero pedir que você que está aqui, por favor, se coloque em pé.
E se porventura um dos seus filhos estiverem aqui, eu quero pedir que você se aproxime dele ou dela, por favor. E libere hoje uma palavra de bênção para a vida dos seus filhos. Não esqueça disso. Você tem a maior riqueza, muitas vezes, tão perto de você. Porque a maior riqueza de uma pessoa não está ligada ao tamanho ou à quantidade de escrituras que ela tem, mas está ligada à família que ela construiu. É a maior riqueza, é o maior patrimônio que alguém pode ter. Vamos orar. Pai, através da vida da Carol, eu abençoo nesta noite todos os filhos de pastores presbíteros e todos os filhos e filhas dos irmãos desta casa. E eu quero declarar que nossos filhos irão muito mais longe do que nós fomos. Nós vamos declarar, Senhor, que a tua unção e a tua glória será dobrada na vida de nossos filhos, que a unção que o Senhor derramou sobre nossa vida, haverá dupla honra na vida de nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, nós agora os enviamos como flecha. Oh Espírito Santo de Deus, direciona o coração de nossos filhos para viverem o seu propósito, os teus sonhos. Por mais que eles tenham sonhos na carreira profissional, eu declaro, essa geração da Carol vai viver os sonhos e projetos de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Permaneça assim, sempre com temor ao Senhor, sempre. Deus te abençoe. Pronto, eu posso ir embora agora. Vamos ler a Bíblia, vamos? Eu prometo ser bem rápido. Gênesis 26, 13. Mas eu precisava fazer isso. Gênesis 26, 13. Quem já achou, diga amém. Tem a leitura aqui, eu vou ler para ficar igual a leitura. Vamos lá, diz assim. Eu vou ler vamos no 13, a gente vai caminhando. Vamos ver se dá para ler até o 24. Diz assim: engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou o quê? Muito grande. Tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou ali. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, ou seja, contenderam, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e já não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: por agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali para Berseba, e apareceu-lhe o anjo
e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. Diga comigo, graças a Deus. Por gentileza, tome o seu assento. Querido, querida que está aqui nesta noite, celebrando 31 anos da IEP. Ninguém liga para a gente quando os nossos poços estão entulhados, quando eles não estão mais produzindo água. Vamos para essa história. Isaac recebe uma palavra de Deus, porque ele queria ir para determinado lugar, mas Deus orienta ele, o lugar para ele ir, e é muito importante a gente ter uma direção de Deus, quando nós formos tomar uma decisão para mudar o nosso destino. Não dê um passo, se o Espírito de Deus não falar ao teu coração. Não faça nada. Nada. E ele então, o Senhor direciona ele para um determinado lugar, e quando ele chega nesse lugar, a Bíblia diz que ali havia poços que o pai dele, Abraão, havia cavado há anos atrás, mas agora ele não estava mais ali, ele já tinha partido para o Senhor. E quando Abraão morreu, os filisteus foram lá e cobriram aqueles poços de sujeira, entulharam aqueles poços. Isaac chega anos depois, está tudo entulhado, não tem mais água. O que ele faz? Ele chama os servos dele e fala: meu pai tirou muita água desse poço, vamos tirar toda sujeira que tem nesse poço. E os servos dele começam a trabalhar, e vão tirando, e vão tirando, e vão cavando, vão tirando entulho, vão tirando entulho, vão tirando, até que é tirado o entulho, e de repente, uma água boa, que a Bíblia chama de água viva, começou a jorrar de novo, porque lá atrás, o pai dele, Abraão, havia cavado aquele poço, que tinha alimentado, através daquela água, milhares de pessoas. Preste atenção. Mas os pastores de Gerar vieram e falaram: não, você não pode ficar com esse poço é nosso. Esse poço é nosso. Eles arrumaram contenda. Escute, meu irmão, talvez seja uma palavra para você também. Não se preocupe se alguém vier contender com você por causa de um poço que você tirou entulho. Deus tem um outro poço para você. E aí os servos de Isaac falaram: e aí, nós vamos entregar para eles o poço? Por que eles não vieram quando estava cheio de entulho? Por que eles não vieram? Estava aqui há tantos anos, aqui tudo sem sair mais água. Mas Isaac falou: não, eu não vim aqui para arrumar contenda. Eu não quero que o poço que meu pai cavou, que essa água que é bênção, se torne em contenda. Vamos embora. E eles foram. E mais adiante eles descobriram: olha, ali tem um outro poço que seu pai cavou. E agora? Vamos tirar a sujeira. E foram trabalhar de novo, foram tirando entulho, foram cavando, daqui a pouco, água começa a jorrar. Enquanto eles estavam se alegrando, o que aconteceu? Lá vem os camaradas, porque tem gente que não chega para ajudar a tirar o entulho, só chega quando estiver saindo água limpa na sua vida, e chega para causar contenda, chega para arrumar briga. E aí os pastores que trabalhavam para Isaac falou: Isaac, e agora? Nós vamos dar um jeito neles, vamos resolver essa questão? Isaac falou: vamos resolver. Como nós vamos fazer? Vamos para a guerra? Não, vamos entregar o poço com uma água boa para eles.
Mas Isaac, já é o segundo poço que a gente limpa, já é o segundo poço que a gente trabalha, e na hora da gente beber da água, eles vêm para tomar o nosso poço. Então vamos embora, Isaac falou, vamos embora. Irmão, escute isso, muito importante. Todas as vezes que você está tirando entulho, logo a água boa vai voltar para a sua vida. Quando você tira todo o entulho que atrapalha a sua vida espiritual, se prepara, porque vai vir água nova sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus sonhos e sobre seus projetos. O que precisa? Tira o entulho, tira tudo o que estiver atrapalhando, tira o entulho, porque a água vai voltar. Tira o entulho, porque a água vai voltar. E aí os pastores de Isaac falaram: Isaac, e agora? Já cavamos 2 poços, já trabalhamos demais, Isaac. Mas acontece que Isaac teve um pai que chamava-se Abraão. Um pai que decide obedecer a Deus, os seus filhos vão colher da fidelidade do pai ao Senhor. Por isso a Bíblia fala Deus de Abraão, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Viu? E aí vem a descendência. De onde vem o nome das 12 tribos de Israel? Da descendência de quem? De Jacó. Então olha, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, depois as descendências, as 12 tribos de Israel. E aí então Isaque chama toda a sua equipe, todos os seus servos, todo o seu povo e fala: não, nós não vamos desistir. Cavamos o primeiro poço, cavamos o segundo, mas olha só, o meu pai tem muita promessa de Deus, nós vamos cavar o próximo poço. E a Bíblia diz que quando eles cavaram agora o terceiro poço, pelo nome de Reobote, ali não houve contenda, porque, meu irmão, não se preocupe, se o inimigo está tentando fechar os poços que Deus abriu para você, Deus vai abrir novos poços para a sua vida, não importa. Mas pastor, eles estão tentando se levantar contra mim, eles estão falando contra mim. Olha pastor, meu Deus, quanta perseguição, meu Deus, quanta luta, meu Deus, quanta batalha. Meu irmão, fica tranquilo, continue cavando, porque o próximo poço pode ser o poço do seu milagre. Eu fico imaginando, durante 31 anos, quantas pessoas beberam desta água, quantas pessoas beberam desta fonte, e que estão esparramadas por vários lugares de canto a canto dessa cidade, desse país. Mas assim diz o Senhor: eu ainda tenho uma nova fonte para essa igreja, eu ainda tenho um novo tempo para essa casa, eu ainda tenho água viva para essa casa. Aleluia! Deus ainda tem água viva. E olha, os seus filhos vão beber dessa fonte. Eu quero ir mais além, os seus netos vão beber dessa fonte. Meu querido, quando a gente olha para o gigante, para o filisteu, a gente para de cavar o poço. Mas quando a gente olha para a promessa, você só consegue olhar para a promessa quando você vira as costas para os adversários. Enquanto você foca nos adversários, você se afasta da promessa. Mas quando você tira o foco dos adversários e olha para a promessa, a promessa está ali. Eu tive que virar as costas para os adversários, mas eu estou olhando para a promessa. Senhor, tem que cavar outro poço? Eu vou cavar. Senhor, eu tenho que continuar? Eu vou continuar. Senhor, eu não vou parar, porque o Senhor é o Deus de Abraão, que
que é o pai da fé. Então, Senhor, eu também sou filho na fé de Abraão, e a tua palavra diz que o Senhor disse para Abraão: por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade, eu abençoarei todas as famílias da terra, inclusive aquelas que estão na IEP, inclusive aquelas que estão aqui nesse domingo à noite. Há uma promessa que Deus fez a Abraão de abençoar a nossa família, e eu tomo posse dessa promessa hoje. E se você tomar posse dessa promessa, diga amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu fico muitas vezes pensando, quantas vezes, pastor Wagner, a gente pensa: Senhor, acabou a água? Acabou a água? Tanta luta, tanta batalha, tanta perseguição, por quê, Senhor? Mas eu estou aqui hoje como um profeta de Deus para essa casa. Ainda tem muita água que vai jorrar desse poço. E nós veremos seus filhos beberem dessa água. Às vezes, sabe o que acontece? Eu estou concluindo. Às vezes a gente vai cavando. Falta só um pouquinho de entulho. E a gente cansa. Estou cansado. Eu não vou conseguir. Eu já lutei. Mas eu estou cansado. E quando você se sentir cansado, cave um pouco mais. Porque pode ser que você está a poucos centímetros de sair a melhor água que você já bebeu na sua história. Ei, Deus está falando com muito de vocês. Por que você deixou de cavar o poço? Por que você parou? Por que você permitiu que a dificuldade parasse você? Você estava a poucos centímetros de experimentar a melhor água que você já bebeu na sua vida. Você estava a poucos centímetros de uma nova fonte começar a jorrar na sua vida. Por que você parou? Por causa da decepção, por causa das dores, por causa das traições, por causa das coisas ruins que aconteceram. Isaac tomou a decisão e falou: olha, tomar o nosso primeiro poço. Saiu água do segundo poço e eles vieram contender. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos cavar outro poço. Continue cavando. Você está a poucos centímetros do próximo poço. E não apenas do próximo poço, da melhor água que você já bebeu na sua história. Falta pouco. Mais alguns centímetros. E essa fonte vai jorrar. Essa fonte vai jorrar. Diga comigo: essa fonte vai jorrar. Você pode colocar em pé, por favor? Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Espírito Santo, faz tudo do seu jeito, porque o Senhor é o dono dessa casa. A sua fidelidade a Deus fará com que os seus filhos vivam milagres extraordinários.
Eu vou repetir. A sua fidelidade a Deus fará com que os seus filhos vivam milagres extraordinários. Pais que estão aqui, as nossas dores abrirão poços para os nossos filhos. Às vezes a gente não entende as dores que a gente passa. É porque Deus está falando, meu filho, aguenta aí. É porque eu tenho um compromisso com a sua descendência. E essa dor que você está passando hoje é um poço que eu vou abrir para o seu filho e para a sua filha no futuro. Aguenta aí, meu filho. Muitas coisas que nós passamos, nossos filhos não vão passar mais. Eles não vão passar mais. Nossos filhos terão as oportunidades que nós nunca tivemos, irmãos. A nossa descendência vai ter oportunidades que nós nunca tivemos. Mas isso pode nos causar algumas dores. Mas quando a gente olhar para eles, a gente vai dizer, valeu a pena. Porque os nossos filhos vão beber dessa fonte. Deus vai levantar uma geração de nossos filhos, homens e mulheres tementes a Deus. Nós não vamos perder os nossos filhos para o mundo. Nós não vamos perder os nossos netos para o mundo. Aleluia! 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 Não, não! Nossos filhos serão ainda maiores do que nós. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Curva sua cabeça, por favor. E diga ao Senhor, eu quero beber desse poço de fidelidade de Abraão a Deus. Eu quero beber desta água nos dias de hoje. E a minha descendência será poderosa na terra. Eu não vou perder a minha descendência para o mundo, mas a minha descendência vai impactar no seu tempo e na sua geração, pelo poder do Espírito Santo. Libere uma palavra agora sobre a sua família. Libere uma palavra sobre a sua família, sobre o seu casamento. Aleluia. Obrigado. Guarda, Senhor, a nossa descendência. Guarda os nossos filhos. Guarda os nossos netos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que através da descendência formou as 12 tribos de Israel. E o Evangelho chegou até nós.
Te agradecemos por tudo, Senhor. E queremos dizer para o Senhor: estamos prontos para o próximo poço. Diga comigo: eu estou pronto para o próximo poço. Diga com mais fé, vamos lá. Eu estou pronto para o próximo poço. Deus te abençoe. Por essa bendita palavra. Estenda a tua mão. Quero te abençoar, ainda que a palavra já é bênção sobre a tua vida. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Hoje por todo sempre, com alegria nós dizemos